um todo e também do capítulo 2. Então, Amós, capítulo 1 e 2. Livro do profeta Amós, capítulo 1 e capítulo 2. A palavra do nosso Deus diz assim, meus irmãos: palavras que em visão vieram a Amós, que entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não suscitarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, meterei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Bequiat-Avém, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado cativo a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não sustarei o castigo, porque levantaram em cativeiro todo o povo, para o entregarem a Edom. Por isso, meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada, e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso, meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso, meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos com alarido do dia da batalha, com turbilhão do dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queireote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras o enganaram, e após elas andaram os seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o seu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruirei diante deles o amorreu, cuja altura era como a de cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuís a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filho de Israel, diz o Senhor? Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Do nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montando a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá, nu,
naquele dia, diz o Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós palavras de condenação, palavras de punição por causa do pecado praticado, por causa da violência, por causa da corrupção. O profeta Amós, ele viveu numa época de grande prosperidade material do povo de Deus. Israel estava desfrutando de paz, de riqueza, de abundância. E neste meio social, neste meio de realidade, muitos comerciantes estavam surgindo. Os negócios estavam dando certo para as pessoas, as cidades estavam se expandindo, Deus estava abençoando o seu povo. Mas por causa desse sucesso, dessa grandeza, dessa bênção que Deus estava derramando, o orgulho estava também crescendo. A distância do Senhor também aumentava, conforme Deus aumentava a bênção dada ao seu povo. Injustiça social, idolatria e indiferença à vontade de Deus era a realidade de Israel naquela época. E Amós, então, é chamado pelo Senhor, ele é levantado como mensageiro daquele que vai trazer uma mensagem de exortação punitiva, tanto para Israel quanto para as outras nações que estavam ao redor também. Então, em primeiro lugar aqui, neste texto que nós lemos, o capítulo 1 e 2, nós temos Deus julgando as nações circunvizinhas de Israel. Amós, ele inicia denunciando 6 nações que estavam no entorno ali, nações que não temiam a Deus, nações que estavam praticando coisas que Deus odiava, pecados que Deus não aceitava, que transgredia as leis que Deus havia estabelecido em meio ao seu povo. Mas essas nações, essas 6 nações que não temiam ao Senhor, praticavam todas essas iniquidades. Então vem a palavra de Deus, o julgamento de Deus contra essas nações. Então, em primeiro lugar nós temos a Síria, que foi condenada por seu tratamento desumano contra os israelitas em Gileade. Eles eram famosos por esse tratamento contra os seus inimigos. Então Deus os condena pela desumanidade. Em segundo lugar, nós temos a Filístia. Deus, então, julga e condena porque eles capturavam os seus inimigos, capturavam pessoas e as vendiam como escravos. Em terceiro lugar, nós temos Tiro sendo condenada por Deus, porque eles alimentavam o rancor perpétuo. O rancor não se apartava do coração dos moradores de Edom, e eles então, por causa desse rancor, agiam sem misericórdia alguma, e agiram sem misericórdia contra o povo de Deus, contra Israel. Em quinto lugar, nós temos Amon, por cometer atrocidade contra as mulheres e crianças. Eles não perdoavam nem as grávidas, como diz aqui no texto, que eles rasgavam os ventres das grávidas, e também eles não deixavam as crianças longe da espada em suas dominações. E em sexto lugar, a sexta nação, Moabe, por profanar os restos mortais de um rei e desrespeitar então a dignidade humana. Então nós temos aqui, meus irmãos, 6 nações condenadas pelo Senhor. Pecados terríveis que estavam sendo cometidos por nações que não temiam ao Senhor, mas não deixaram de ser condenadas pelo Senhor. Deus vê como as nações tratam umas às outras, e Deus continua condenando até hoje. Nós vemos esses tipos de pecados ainda sendo cometidos hoje, por nações, guerras que vão acontecendo, que têm acontecido. Esse tipo de realidade, de crime, de violência continua acontecendo hoje, dentre essas guerras, e Deus então continua de olho, continua punindo, continua ativo em sua condenação contra estes crimes, contra estes pecados. Em segundo lugar, nós vemos aqui o julgamento sobre Judá e Israel. Vejam, meus irmãos, um julgamento contra o próprio povo de Deus, Deus atentando os seus olhos também para o seu povo e percebendo pecados sendo cometidos no meio daqueles que deveriam temê-lo, que deveriam seguir os seus mandamentos. Depois de condenar por meio de juízo as outras nações, Amós, então, sendo a palavra de Deus, sendo o mensageiro, ele se volta para Israel e ele então expõe diante de Israel 3 pecados graves que eles estavam
cometendo. Eles estavam sendo abençoados por Deus, eles estavam vivendo em riqueza, eles estavam, apesar das investidas das outras nações que nunca deixaram de acontecer contra o povo de Deus, eles estavam sendo abençoados por Deus. Mesmo assim, a injustiça social estava presente ali no meio do povo de Deus. Os ricos explorando os pobres com a conivência de juízes corruptos. Segundo pecado, imoralidade. Com práticas contrárias à lei de Deus, havia pessoas que estavam cometendo imoralidade sexual. Pai e filho se deitando com a mesma mulher, com a mesma jovem, diz aqui o versículo 7 do capítulo 1. Nós temos então este pecado terrível sendo praticado. E o terceiro pecado, a idolatria pública. O povo se embriagava nos altares pagãos com vinho obtido da extorsão daqueles que passavam também necessidade. Então, meus irmãos, pecados que também acontecem hoje, continuam acontecendo hoje, eram pecados que aconteciam entre as nações que não temiam a Deus, estavam acontecendo entre pessoas que deveriam temer ao Senhor, que conheciam a lei do Senhor, mas que eles não estavam se atentando, não estavam se preocupando com as leis do Senhor. Pecados que continuam acontecendo hoje em meio à nossa sociedade. Injustiça social, opressão econômica, imoralidade sexual e também a idolatria. E estas palavras permanecem para nós registradas, guardadas pelo Senhor, para que nós tomemos cuidado para não enveredarmos por este caminho, porque foram pecados cometidos pelo povo de Deus, que conhecia a lei de Deus, mas que eles estavam praticando. Então é uma atenção que nós precisamos ter. Essa exortação serve para nós também. Amós então lembra Israel, após acusar desses três pecados, após mostrar, Amós lembra Israel de um passado glorioso. Deus havia dado um passado glorioso para os pais daquela geração. A libertação no Egito, o sustento no deserto, a terra prometida foi dada ao povo. Profetas e nazireus estavam atuando, vivendo como exemplos de santidade para que o povo olhasse para eles e os seguissem, vivessem também em santidade. E no decorrer da história, como nós bem sabemos, quando olhamos para o Antigo Testamento, Deus havia abençoado o povo de Israel. Deus havia dado tempos de glória, como estava dando agora. Mas a semelhança de seus pais, que também não se atentaram às leis do Senhor, essa geração não estava se atentando. Então, uma forma de chamar a atenção, além de acusar os pecados, além de mostrar os pecados, é trazer à memória tudo aquilo que Deus havia feito em favor deles. Deus anuncia aquilo que fez no passado, para que aquilo possa mover o coração do seu povo presente, no tempo presente, para que eles voltem a segui-lo, voltem a fazer aquilo que eles deveriam fazer, que era viver de acordo com as suas leis. Veja, meus irmãos, que Amós, ele aponta a ingratidão, a rebelião, quando ele diz, falando que o povo de Deus, que conhecia a lei de Deus, e a lei de Deus que é contra a injustiça social, que é contra a imoralidade, que é contra a idolatria, Amós então aponta ingratidão, aponta rebelião, traz o julgamento da parte de Deus, que viria como um carro cheio de fardos, esmagando todos pela frente. Tamanha seria a força com que Deus viria contra o seu povo, assim como ele iria contra também as nações que foram acusadas, essas 6 nações que foram acusadas por ele. Amós diz que o mais ágil não teria como fugir, o mais forte não teria como se defender, nem o cavaleiro poderia escapar em seu cavalo. Aqui nós temos Amós, da parte de Deus, anunciando a invasão pela Assíria, que iria acontecer em 720 a.C. Deus iria enviar a Assíria, uma nação que não o temia,
para ser a vara de punição, a vara de castigo para o seu povo. Meus irmãos, concluindo aqui essa rápida mensagem nesses 2 capítulos, Amós nos confronta com uma verdade atemporal. Deus é soberano e Ele é justo, e o seu juízo alcança todas as nações e todos os corações. Deus está de olho nos ímpios e está de olho em nós. Nós conhecemos a lei de Deus, nós conhecemos a sua palavra, temos estudado, nós fomos salvos através de Jesus Cristo. E nós precisamos nos atentar para não cairmos nestes pecados que Amós acusou e apontou o povo de Israel. A bondade de Deus, ela deve nos levar ao arrependimento. Olhamos para o passado e vemos tudo o que Deus fez. Olhamos para o presente e vemos o que Deus continua fazendo. E isso, então, deve nos mover a obedecê-lo, deve nos mover a viver corajosamente a sua palavra, o cumprimento da sua lei. Nós não podemos desobedecer ao Senhor. Hebreus diz, lá no capítulo 10, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, meus irmãos, nós olhamos para a misericórdia de Deus, olhamos para a paciência de Deus, mas olhamos também para o poder de Deus, para o seu juízo, o juízo que Ele já aplicou no passado, o juízo que Ele continua aplicando, e isso então nos move a fazermos a sua vontade. Deus continua rugindo como leão. Uma figura utilizada por Amós em relação a Deus é a figura do leão. Deus, ele ruge como leão. Jesus Cristo também foi chamado o leão da tribo de Judá. E com todo o seu poder, com toda a sua imponência, ele nos exorta para não pecarmos contra a tua palavra, não cairmos nesses pecados. Mas ele também mostra a sua bondade, a sua misericórdia, a sua longanimidade. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar fazer somente a vontade dele. Que Deus nos ajude então, meus irmãos, a vivermos para a glória de Deus e obedecendo os seus mandamentos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta palavra lida, exposta aqui nesta manhã, e ela nos exorta a vivermos de acordo com a tua palavra. Nos ajude a nos afastarmos do pecado da injustiça social. Nos ajude a nos afastarmos do pecado da imoralidade sexual, nos ajude a nos afastarmos da idolatria também. São pecados que nos tentam, pecados que são praticados pelos ímpios e que estão fazendo barulho ao nosso redor. E nós precisamos então viver de acordo com a tua palavra para não enveredarmos por estes caminhos pecaminosos, porque isso demonstra rebelião contra o Senhor, isso demonstra ingratidão contra o Senhor. E o Senhor tem feito tantas coisas em nosso favor. O Senhor fez no passado e continua fazendo hoje. A tua misericórdia, a tua graça, a tua longanimidade, o teu amor para conosco deve nos mover a fazermos sempre a tua vontade, a vivermos atentando os nossos ouvidos à tua palavra e o nosso coração aos teus mandamentos, para que nós possamos servir ao Senhor, para que possamos servir a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Precisamos ser discípulos de Cristo aonde nós estivermos. Nos ajude a vivermos corajosamente como discípulos do Senhor, porque o Senhor vai conosco. O Senhor está conosco todos os dias. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as alegrias, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus que ama o Senhor Jesus e aguarda a sua volta. Amém. Amém, meus irmãos.